Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Cleide Oliveira, sou consultora em segurança dos alimentos e vai começar mais um episódio da série Interditados, que é uma série de vídeos onde eu mostro reportagens onde houve fechamento de estabelecimentos alimentícios, onde houveram interdições de estabelecimentos alimentícios por conta de algumas irregularidades. Eu utilizo as informações das reportagens e faço um levantamento de quais foram os motivos que levaram esse estabelecimento a fechar as portas e comento aqui nessa série de vídeos chamada Interditados para que você que tem estabelecimento alimentício não cometa o mesmo erro. Então hoje eu achei uma reportagem que até eu, que já vi de tudo em estabelecimentos que trabalham com alimentos, morri de nojo, tive um embrulho no estômago e foi difícil de ver. E eles postaram apenas uma única foto. Essa única foto eu vou mostrar para vocês que vocês possam fazer seus próprios julgamentos. E assim, não precisa ser nem um especialista, não precisa trabalhar com segurança de alimentos. Basta apenas ter uma higiene básica que você olha para essa foto e já descarta o consumo de qualquer tipo de alimento num estabelecimento como esse. Vamos lá. Gente, olha essa foto. Eles publicaram apenas uma foto, mas foi suficiente para entender que esse local não podia mais atuar, né? De fato, a vigilância sanitária fechou, interditou. Esse empresário aí, ele teve que pagar uma multa, eles tiveram um prazo para adequar, mas assim, após a adequação, a vigilância volta lá para ver se eles fizeram o que foi exigido, para verificar se eles fizeram. Mas assim, quando a gente observa essa imagem aqui, já dá um embrulho no estômago. Se deu embrulho no seu, escreve aqui nos comentários abaixo para eu saber. E vamos entender o que tem nessa imagem aí. Veja só, foi um restaurante, esse restaurante que, segundo a fiscalização, apresentava condições insalubres de trabalho. Veja só que não é só sobre segurança de alimento, é também sobre a segurança dos colaboradores, né? Não havia condições de trabalho, muito menos de manipulação de alimentos e venda de alimentos para o consumo. Além do grande risco para a população que consumisse os produtos oferecidos pelo estabelecimento, claro. Veja só nessas imagens aí, gente, o que são esses baldes aí no chão? Parece sim lavagem de porco, né? Vamos juntar os restos de alimentos para levar para a pocilga lá de sei lá quem. Parece isso. Quando a gente olha essas imagens, a gente pensa que eles estão armazenando esses resíduos para alguma coisa, porque não é possível que em uma cozinha esteja armazenada tanta água suja, tanto resíduo de alimentos. Por que não foram jogados no lixo? Por que não são recolhidos com frequência? Por que esses lixeiros não têm pedal, não são acionados por pedal? Por que não estão tampados? Por que não estão fora da cozinha, em um local reservado para o lixo, né? Então são muitas perguntas, são muitas irregularidades em uma única foto. Então vejamos aí, abaixo da pia temos 3 baldes com resíduos de alimentos, com água suja. Não sei se faltava água, qual seria a justificativa? Não existe justificativa para isso, né, gente? Juntavam água suja embaixo da pia, aí tem outro baldezinho com resíduos de alimentos, não tinha lixeiro, então juntava nesse balde aí. Agora, com qual a frequência que eles jogavam esse alimento no lixo, ninguém sabe. Aí tem mais 2 baldes ali, um nojo. Imagina que esse restaurante servia comida para a população, né? Você chega lá inocente, faz o seu prato, se alimenta, jurando que aquele alimento é seguro, mas não imagina que lá dentro da cozinha pode existir uma situação como essa, né? Então veja que tem um baldezinho pequeno com pano de chão, não sei se é de chão, não sei se é de mesa, com pano sujo. O correto é não ter panos. Na cozinha de um restaurante não podem haver panos. Então, se você possui
pano na sua cozinha, já descarta elas. Você vai trocar esses panos por aqueles Perflex, já disse a marca, mas são aqueles paninhos que eles estragam muito fácil, mas eles estragam muito fácil esse mesmo objetivo. O objetivo é você usar e descartar o mais breve possível para que esse material não seja um abrigo de micro-organismos. Então, tecidos, panos de prato, panos de chão, não pode na cozinha onde se manipula alimentos. Vamos avaliar as paredes? Vejo que a parede da pia não possui revestimento com cerâmica, por cerâmica. Ela tá apenas no reboco, né? Na alvenaria. A parede também totalmente suja e o piso de cerâmica quebrada. Então, só essa imagem aí a gente já diz, fecha que não tem condições, né? Fecha que lixo deve ser jogado no lixeiro deve ter o seu local apropriado. Água residuária advinda da produção de alimentos deve ir diretamente para a rede de esgoto. Armazenar para quê? Guardar para quê? Então, se armazenam lixo, se armazena água suja, para quê? Essa é a pergunta, né? Para que estão armazenando resíduos de alimentos, tanto resíduos líquidos quanto sólidos? Para quê? Descarta tudo isso, porque a chance de contaminar um alimento que estaria apto é muito grande. A chance de haver a contaminação cruzada nessa cozinha é muito grande. Então, se faltou atenção para essa parte da cozinha aí, falta atenção para o restante do estabelecimento. Os demais, iniciando pelo seu colaborador, quem é que faz os alimentos, quem é que cozinha os alimentos, quem compra os alimentos, quem seleciona, quem recebe, quem serve. Toda a equipe precisa ser treinada para oferecer um alimento seguro para o consumidor. Então, nessa situação aqui, veja só, o coordenador da Vigilância Sanitária que fez essa autuação aí, explicou que eles não tinham condições de funcionamento. Claro, não tem, só de olhar para essa foto a gente já percebe que eles não têm condições para funcionar. Encontraram um local sujo, com maquinário enferrujado, veja, básico do básico, aquilo que eu sempre falo aqui, material sujo, maquinário enferrujado e alimentos estragados, que eles fazem com alimentos estragados que estão armazenados para servir, não tem outra explicação. Se está impróprio para o consumo e está guardado, é para quê? Entende-se que ele vai servir, vai reaproveitar aquele alimento em algum outro momento. Então, os proprietários desse empreendimento foram notificados e eles poderão receber uma multa que varia de 180 a 19 mil reais, né? A depender da gravidade do caso, a gente já viu que aqui foi muito grave E aí? Sentiu embrulho no estômago? Porque eu senti. E a próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, o próximo estabelecimento, ele também foi autuado, mas você já viu que todo cuidado é pouco na manipulação dos alimentos, mas não precisa ser tão grave para cometer uma infração. Você pode pensar assim, não, mas aí é demais, no meu estabelecimento não é assim não. São coisas que acontecem, mas são coisas menores assim, só que coisas menores podem trazer grandes problemas. E você precisa ter uma visão mais apurada sobre a segurança dos alimentos que você está produzindo aí na sua cozinha. Mas vamos falando sobre isso ao longo da próxima reportagem. Nessa próxima reportagem, veja só. Esse estabelecimento já havia recebido a visita da Vigilância Sanitária. A vigilância já foi lá, fez uma vistoria, já disse, olha, conserta isso, olha, conserta aquilo, corrige esse negócio aí que não tá bom não. Eles receberam orientações para adequação e não atenderam às recomendações da fiscalização. Então a vigilância vai lá de novo, ó, não se engana. Se a vigilância esteve aí no seu estabelecimento e disse, faz isso, isso e isso, que nós vamos voltar, eles irão voltar. E quando eles voltarem, eles querem que tudo aquilo que eles pediram,
esteja ok. Eles vão lá e avaliam novamente, tá ok? Isso que eu pedi, tá ok? Não tá ok. Então conserta tudo o que foi solicitado durante a vistoria da vigilância sanitária, tá bom? Eles flagraram mofo e mau armazenamento dos alimentos. Falei muito sobre isso, como armazenar os alimentos corretamente, gente. Como armazená-los corretamente, não é? Volta nas séries anteriores que eu já falei várias vezes sobre isso. Mas eu vou saltando algumas informações ao longo da nossa reportagem. Vamos ver as fotos? Olha só essas imagens aí. Veja o que acontece nesse espaço. Alimentos, materiais de limpeza, produtos descartáveis, garrafas vazias, freezers onde armazenam-se alimentos. Nós temos caixas de papelão, vários erros em um ambiente só. Sandálias dos funcionários, então os materiais, os pertences individuais dos funcionários estão armazenados no mesmo local onde se armazenam alimentos, onde se armazenam embalagens para alimentos. Sim, embalagens para alimentos devem ser armazenadas no local apropriado para. Esse é o local separadinho só para armazenar embalagens de alimentos. Esse é o local separadinho apenas para armazenar garrafas vazias, para armazenar alimentos prontos, bebidas, para armazenar bebidas, para armazenar produtos secos, alimentos não perecíveis, aqueles que podem estar armazenados à temperatura ambiente. Então você precisa delimitar locais para armazenar determinados tipos de alimentos conforme a natureza dele, alimentos e embalagens. Então tem que ter todo cuidado em relação a isso, bem como o local apropriado para o seu funcionário armazenar os pertences individuais deles e não junto dos produtos tanto de limpeza quanto de alimentos, quanto de embalagem, quanto no mesmo local onde se armazena alimentos na geladeira, no freezer. Então aqui nessa imagem está um samba de crioulo doido que precisa ser corrigido imediatamente. Então eles foram notificados por isso, mas também por isso. Vamos ver a segunda foto. Mofo nas paredes e veja só, esse equipamento aí que é responsável por diminuir o calor no ambiente, ele está localizado próximo aos pães. Ah, Cleide, mas os pães estão dentro das embalagens, não pode. Não pode, não pode. Então, essa altura onde foi instalado esse equipamento não é adequada. Observe que ao redor do equipamento tem mofo. Isso é sujeira, precisa ser lavada. Olha essa porta, né? Essa porta, ao redor dela tem uma borda escura onde se concentram, onde tem mais sujeira concentrada. Então, as portas também entram no cronograma de higienização. Portas, maçanetas, paredes. Veja que eles têm cerâmica até uma determinada parte da parede, mas na parte superior eles não têm cerâmica, mas o pior é que ela está suja, a parede está suja ou mofada, como eles encontraram mofo lá. Veja, parede suja, mofada, próximo a pães, não importa se esses pães estão embalados. Pode acontecer em algum momento eles deixarem essa embalagem do pão aberta e contaminar, né? O processo onde embala esse pão, onde é feito? Será que onde embala esse pão está totalmente limpo? Ou deve fazer parte, com certeza, desse ambiente aí que também não está adequado para manipulação de alimentos. Vamos ver a próxima imagem? Nessa imagem aqui, observe a parede irregular, é o mesmo estabelecimento, tá? Vejam que eles têm cerâmica na parte inferior, na parte superior não tem, mas eles têm muito mofo, muita parede suja, irregularidade, infiltração. Não pode, está totalmente inadequado, está atraindo mofos, está atraindo micro-organismos diversos para esse ambiente que é de manipulação de alimentos e deve estar totalmente isento desse tipo de contaminação. Vamos ver a próxima foto? Ai meu Deus, nessa imagem aqui,
Nessa imagem aqui temos várias coisas. Temos infiltração na parede que tem cerâmica, mas está infiltrada? O que está acontecendo com essa parede? As bordas da parede são de madeira, está totalmente suja, em algumas partes mais suja do que a outra. A janela é de madeira, então madeira é um material que ele absorve sujeira, ele absorve umidade, e se ele absorve umidade, ele absorve também, ele favorece o crescimento de micro-organismos, de mofos, nas fissuras dessa madeira, na umidade que ela possui. E nós temos aí alguns recipientes com alimentos. O que encontramos nesses recipientes aí, né? Nós temos uma chapa bem pertinho aí, ó. Uma chapa. E essa janela será a bancada de apoio para quem trabalha nessa chapa? Para o manipulador de alimentos que vai trabalhar nessa chapa? Será que essa janela está servindo como mesa de suporte para ele? Provavelmente, né? Porque nós temos aqui dois recipientes e parece carne aí nesse primeiro recipiente, da esquerda para a direita, parece carne, tá vermelhinho aqui. E eles ficam ali por quanto tempo? Quanto tempo esses alimentos ficam ali na temperatura ambiente para ser processado e consumido pelo cliente, né? Então, aí temos balde de margarina, mas não sei se é margarina ou se é outro alimento. E temos um lixeiro adequado, com acionamento por pedal, e tem sacola de lixo sim, que eu tô vendo um pedacinho da sacola. Mas, no geral, a gente observa que essa imagem aí, esse cantinho desse estabelecimento está totalmente irregular. Vamos conversar? No vídeo de hoje vocês viram uma imagem muito chocante. Para mim é muito chocante, né? Até para mim que já vi várias coisas em ambientes que processam alimentos. Mas vocês viram também um que é muito absurdo, outro que é muito absurdo também. Então, se você possui um estabelecimento alimentício, um empreendimento com alimentos, precisa tomar todo o cuidado na sua cozinha. Sua cozinha é o coração do seu estabelecimento. Então precisa cuidar dela enquanto da sua estrutura física, tanto da sua estrutura física quanto de quem vai trabalhar lá para cuidar da sua estrutura física, quanto dos equipamentos, dos utensílios, dos móveis que você possui lá. Então todos eles precisam entrar no cronograma de limpeza, de higienização, e precisa cuidar para que não haja contaminação cruzada, ou seja, você não leve micro-organismos de um ambiente para outro, de um utensílio para outro, através do seu manipulador, através dos seus utensílios contaminados, através das bancadas contaminadas. Então é preciso ter uma visão mais apurada em relação a isso. Então eu convido você a assistir todos os episódios da série Interditados para verificar se existe alguma coisa que foi citada que está acontecendo aí no seu estabelecimento, para que você reúna a sua equipe e resolva esse problema, tá bom? Então esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal também para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, e eu convido você a acompanhar toda a série Interditados e liste o que foi comentado aqui, e para que você consiga resolver algo que está irregular no seu estabelecimento e não seja surpreendido pela fiscalização sanitária com coisas erradas, tá bom? A fiscalização vai no seu estabelecimento? Vai, mas daí se ela vai encontrar algo errado ou não, é outra situação. E você não quer isso, nem eu quero isso para você, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse material, desse vídeo, dessa série. Continua nos acompanhando e eu te vejo no próximo episódio.